ofensiva com a ajuda americana para combater cartéis de drogas equatorianos com ataques coordenados por terra, ar e mar. A região, as relações entre os dois países que já não vinham boas, Zaidan, justamente por causa de uma guerra comercial que vem sendo travada entre Colômbia e Equador desde fevereiro, parece que a coisa piorou um pouco mais no início dessa semana até agora, hein? Vec, é um momento muito complicado e ruim na América do Sul, né? O Chile fazendo lá um muro na fronteira com o Peru e a ideia também é na fronteira com a Bolívia para impedir a entrada de imigrantes, uma cópia barata ali do muro do Trump na fronteira com o México e agora 27 pessoas mortas na fronteira da Colômbia com o Equador. É bom lembrar que o Noboa ele está mobilizando, Panvec, 75 mil soldados, dizendo que é para o combate ao narcotráfico, mas acusou a Colômbia de não colaborar. Aí vem esse bombardeio. A informação que o exército da Colômbia tem, que foi repassada ao Petro, é que não foi ação de guerrilha, ação de grupos paramilitares, nada disso. Que foi um ataque das Forças Armadas. Tudo indica das Forças Armadas do Equador. E que não há possibilidade de que aquele tipo de avião seja utilizado por esses grupos, né? Então é um momento tenso, porque o Noboa, ele que havia cortado relações com a Venezuela, cortou relações com o México, cortou relações com Cuba, expulsou o corpo diplomático cubano ali de Quito, e agora faz essa provocação, mas não é uma provocação qualquer, é uma provocação com 27 pessoas mortas, carbonizadas, na fronteira com a Colômbia. A Colômbia que está muito próxima do primeiro turno da eleição presidencial. Será no último dia deste mês, Pavec. Exatamente. Próximas semanas aí serão decisivas por lá. Aliás, Cuba, só pra gente fechar, hein, Zaidan? A gente acabou não comentando, mas teve mais uma do Trump sobre Cuba, né? Segundo ele, vai ter a honra de tomar Cuba e fazer da ilha o que ele quiser. Os Estados Unidos, segundo o governo de Washington, está negociando com Cuba. Sei lá o que eles negociam, né, Zaidan, nessa hora. Dá para entender muito bem que termos que são tratados pelo governo americano e o cubano não, né? Mas enfim, a gente... Hoje Cuba conseguiu estabelecer 70% do fornecimento de eletricidade, mas muito precário, né? Ontem toda a ilha ficou sem eletricidade. E o Trump parece fazer da cadeira presidencial um divã, né? Porque ele falou, eu faço o que eu quiser, eu sou o presidente... E desrespeita não um país apenas, mas um povo inteiro, né, Paulo? Totalmente. Cada dia uma. Zaidan, Quinto Sinal marcou 5 da tarde, a gente fica por aqui, mas amanhã, 3 da tarde, a gente tá de volta aqui para bater papo. Até amanhã, Manuel. Um abraço para você, Zaidan. Abraço, Panvec, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
convidados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Vamos! São 17h02, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E você participa do Fala Galera com a sua importante opinião. Dos 5 reforços que ainda não estrearam com a camisa da Ponte: Thales, Sérgio Palácios, Murilo Cavalcante, Brandão e David da Hora. Você apostaria em algum deles como titular na partida de amanhã? Opine 971021493. 971021493. Amanhã a Ponte enfrenta o Atlético Goianiense às 20 horas pela Copa do Brasil em Goiânia. E você aprova as contratações de Edson e Inayan? Opine, você que é bugrino. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Elenco da Ponte finalizou a preparação na manhã desta terça-feira e já está em Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense amanhã pela 4ª fase da Copa do Brasil. Rodrigo Santana adota mistério sobre escalação que levará a campo. O treinador tem 2 novidades entre os relacionados: Thales e Murilo Cavalcante. Além da vaga na 5ª fase da Copa do Brasil, a partida contra o Atlético Goianiense também garante premiação de 2 milhões ao classificado. Ponte renova com David Braz até o fim da temporada. Prorrogação de contrato do zagueiro já foi publicada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Evento Mãos na Taça abre experiência imersiva no Majestoso. Pautas do Guarani. Guarani anuncia Edson e Inayan como primeiros reforços para a disputa da Série C. Zagueiro ex-Ponte e Cuiabá chega com contrato até o fim do próximo Paulistão, enquanto o lateral direito assina com o Bugre até o fim da Série C. Diretoria está no mercado em busca de um novo camisa 8. O objetivo é contratar um atleta que aumente a competitividade no elenco e dispute posição diretamente com Nathan Melo. Marcelo Cordeiro aceita a proposta da Inter de Limeira e deixa o clube alviverde. A auxiliar técnico estava no Brinco de Ouro desde 2024 e voltará a trabalhar com Matheus Costa. Primeiro teste de Hélio Cizenando será neste sábado em jogo treino marcado contra o Audax. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Meia volta ao Brinco de Ouro após empréstimo e terá futuro discutido. E tem
Sim, as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Cruzeiro abriu negociação com o técnico Arthur Jorge e apresentou uma proposta de contrato até o fim de 2027. Conversas foram paralisadas nesta terça, mas serão retomadas após a partida do Al Rayyan, time do português no Catar. No momento há muita confiança para um acordo entre as duas partes. A diretoria do time brasileiro espera que ele esteja no clube na data FIFA, a partir da próxima semana. Pauta 2. Ancelotti chega a 56 jogadores convocados na seleção e só 4 estiveram em todas as listas. Bento, Wesley, Casemiro e Matheus Cunha. Técnico já chamou 12 novatos com a amarelinha e vai seguir observações na última data FIFA antes da convocação para a Copa do Mundo. O setor com mais jogadores analisados foi o ataque com 17 atletas. Pauta 3. O Sport não terá jogadores dividindo a coletiva com o técnico após as partidas da Série B. Roger Silva havia externado o desejo para que o elenco também viesse a público dividir a responsabilidade depois da classificação rubro-negra na Copa do Brasil sobre o Anápolis nos pênaltis, mas pedido não vingou internamente. Em comum acordo com atletas, comissão e diretoria, a decisão foi de recuar. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que a CBF anunciou que vai pagar os custos logísticos e também de arbitragem na Série B, mas, é claro, vai exigir uma série de condições para os clubes. Esses clubes terão que cumprir essas exigências da CBF e eu vou passar daqui a pouquinho no noticiário da Macaca quais são essas condições. Pelo lado do Guarani, com a saída do Marcelo Cordeiro da função de auxiliar técnico fixo do Guarani, o departamento de futebol já iniciou a busca por um novo profissional e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais informações a respeito deste assunto. Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, é o nosso YouTuberman. Ele que faz a captação da imagem aqui do Estúdio Digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que não é seguidor do canal, não seja, não paga nada e você concorre a presentes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça a inscrição também lá no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. É fácil. É só entrar lá, tem um caminho direitinho para você seguir, não paga nada, é de graça. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalos, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para a sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h14 até 19h30, Esporte em Debate. Mande para cá as suas mensagens de texto, também de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos até o final do programa as suas participações. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Câmera interna STEC, R$ 169. Câmera externa com placa solar STEC, R$ 425. Temos também toda a linha de automação STEC com 10% de desconto à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Confira essas ofertas e muitas outras na loja toda. Procure um vendedor e aproveite essa promoção. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos
materiais elétricos. São 17 horas e 16 minutos, ou 20 no ar. Boa tarde, Batista e amigos da mesa. Professora Dailton aqui do Caio Lourenço. Não, com certeza, é difícil avaliar porque a gente não viu o treinamento, né? Então tem que aguardar, esse nome desconhecido. Mas a Ponte está com um time bem melhor que o Campeonato Paulista. Talvez se tivesse com esse time, não teria caído. Então, é isso. Boa tarde a todos aí. Fique com Deus. Boa tarde, amém. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, mesa. Boa noite para todo mundo. Batista, eu não escalaria o David Braz, não, cara. Renovaram com o David Braz, mas eu ponhava aquele moleque que veio de Bragantino aí, cara. Entendeu? E a Ponte Preta tem que contratar um meia pra jogar, pra ajudar o Elvis. E mais um atacante lá na frente, lá, cara. E um central urgente. Que a Série B é difícil. A Série B é muito difícil. E a Ponte tem que contratar mais esses 3 caras. Um atacante, um meia e um central. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia. Um abraço pra todo mundo. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Mais um. Fala, Batista. Fala, amigos daí da Band. Ô, Batista, eu concordo sim, tá? Pra mim, o Ian vai ser um bom jogador. Ele veio do Velo Clube, eu já vi vários jogos do Velo, ele joga muito bem, apoia bem e marca legal, né? Então, gostei sim. Eu daria chance pro Diego Torres, acho que ele tinha que ficar no Guarani ainda, tá? O Isaac já pode mandar embora faz tempo, há mais de um ano, né? E agradeço também o Matheus Costa ter mandado lá o Marcelo Cordeiro lá pra Inter de Limeira. O Guarani tem obrigação de ganhar da Inter de Limeira, hein? E outra coisa, Batista, só para terminar, né? O jogo do Guarani, que vai ser qual Dax? Vai ser aí em Campinas ou vai ser aqui em São Paulo? E pode ter entrada de bugrino, tá bom? Se puder me informar aí, principalmente o Piscinato se estiver por aí, né? Ou se não, o próprio bebê, tá bom? Um abraço a todos em São Paulo. Abraço, Sidemi, São Paulo, jogo contra o Audax. Terá presença de público ou não? Acredito que não, uma atividade mais interna, né? Até para o técnico Hélio Cizenando poder observar melhor os jogadores, os novos comandados por ele. Acredito que será sem a presença do público. Onde será o jogo? Eu acredito que será em Campinas, já vou confirmar, Batista. São 17 horas e 19 minutos. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493 97102-1493. Boa tarde, sou José Batista, moro aqui em Hortolândia, na Vila Real. Sou bugre, mas já faz tempo que não vou no Brinco de Ouro. Estou evitando passar por lá. José Batista, nome do meu avô por parte de pai. Eu não conheci o meu avô por parte de pai. Só conheci, já contei aqui a história, né? Do meu avô por parte de mãe, Alcides Pereira. Mas o meu pai falava do pai dele, o meu avô, que se chamava José Batista. E eu também sou José Batista, só que tem Carlos no meio, José Carlos Batista. Abraço para você, muito obrigado, viu, José Batista? Sempre é interessante, né? Quem gosta, quem tem paixão pelo time, dar uma olhada no time, no jogo, no campo. Nem estou dizendo para ir em todos os jogos, né? Porque muita gente tem outras atividades. Mas tem 4 jogos no mês em casa, vai em 2. Ou 1, pelo menos, né? Assim, primeiro, você tem uma noção melhor, estando no campo, de como está jogando o seu time. Segundo, a emoção do estádio é inigualável. Já falei aqui que o jogo pela televisão é muito menor do que o jogo no campo. Principalmente quando você vai levar o seu filho, quando vai levar a sua filha para o estádio de futebol. Aí é o seguinte, o jogo é domingo, por exemplo, né? Aí na segunda-feira a garota já começa a comentar com os seus amigos
que vai no jogo no domingo. Na cabeça dele, na cabeça dela, o jogo já começou. E aí, no dia do jogo, né? O jogo já começou lá na segunda. O jogo é domingo. No dia do jogo, sai mais cedo, bem mais cedo de casa. Porque se vai de carro, tem que arrumar um lugar para estacionar. Se vai de ônibus, às vezes tem que pegar 2 ônibus para poder chegar. Então tem que chegar, tem que chegar mais cedo também, né? Lá na hora do jogo para dar tempo de entrar tudo certinho. Então, o jogo começa 4, 5 horas antes do horário marcado. Aí começa o jogo. 45 minutos, mais acréscimos, tem um intervalo. E aí tem a pipoca, tem o refrigerante. Aí tem a confraternização ali com novos amigos que normalmente são feitos ali nas arquibancadas. Aí tem o segundo tempo, tem também os acréscimos e aí começa a viagem de volta. O jogo continua. Se ganhou é festa, aquele lance e o gol. E se perde, todo mundo tá chateado, mas comentando, nossa, aquele lance poderia ter resultado num gol. E aí nós íamos empatar ou íamos ganhar. O jogo continua. E aí, no dia seguinte, aí vai na escola, o jogo continua e dura mais uns 3 ou 4 dias. Olha o tamanho do jogo. A televisão não. Liga 2 minutos antes de começar. Às vezes liga até a bola já está rolando. E aí chega no intervalo, ninguém comenta a respeito do jogo. Cada um vai para o banheiro, o outro vai buscar uma cerveja ou vai buscar um refrigerante. O papo é outra coisa, não é o futebol. Acabou o jogo, pá, desligou a televisão. Terminou o jogo ali. Quando muito, no dia seguinte, alguém comenta alguma coisa lá a respeito do jogo e aí a criança, o menino, a menina dá lá o seu palpite, faz lá o seu comentário. Mas o jogo é muito menor do que o jogo no campo. Então, meu caro ouvinte de Hortolândia, José Batista, faça um sacrifício e vá ao estádio. Você estará com certeza projetando, criando, produzindo o torcedor do futuro, se puder levar os seus filhos. E aí, Pedro Piscinato, descobriu onde vai ser o jogo? Estou falando tudo isso para dar tempo de você procurar onde é o jogo. Ainda não, Batista. Procurei aqui, perguntei para algumas pessoas, mas ainda não tive resposta. E eu quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza a apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma que eu estou falando aqui, geladíssimo, delicioso, para acompanhar toda a variedade de pizza, de lanches e também pratos à la carte. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml, para facilitar aí, né, a sua hidratação. Beba com moderação. Balde de cerveja a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite, aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas. Não paga o rodízio. Confirme lá com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor.
Ouvinte participando, boa tarde. Seu Carlos Batista, o senhor era lateral dos bons. Meu finado pai, nascido em Pederneiras, dizia que era o camisa 10 do time do Santo Odila. Meu tio 9 e o Dicá também jogava no time. Os três fizeram peneira na ponte, passaram, mas eles casaram cedo. Tinha que trabalhar. Dicá seguiu, fez sucesso. O senhor narrou jogos do Dicá, Carlos, Oscar e companhia. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver o nome dele aqui, né? Eu tive um amigo que morou, que era de Pederneiras, Fabinho Almeida. Belíssimo locutor, voz lindíssima. Eu conheci o Fabinho Almeida lá em Araraquara. Aliás, o Fabinho Almeida gravou uma vinheta, tem uma vinheta minha aí, e fala: Carlos Batista, ele é bom de bola. E essa voz que fala é a voz do Fabinho de Almeida, que era de Pederneiras. Ô Carlos, eu narrei sim jogo do Dicá. Até tem um jogo interessante contra o 15 de Piracicaba. O Dicá, esse jogo foi 2-2. O Dicá, no primeiro tempo, marcou um gol de falta. Uma falta espetacular, batida com maestria. Entrou no ângulo. Aí, quando chegou no segundo tempo, o jogo estava 2-1 para o 15 de Piracicaba. Mudou de lado e teve uma falta mais ou menos na mesma distância daquela que ele cobrou e fez o gol. E ele bateu do mesmo jeito. Bateu, encobriu a barreira e marcou o gol. E o jogo terminou 2-2. Mas estou citando um jogo do qual eu estava no estádio. Mas também outros jogos, né, acompanhando a ponte, onde o Dicá estava jogando. E também com relação ao Oscar e o Carlos, goleiro da Macaca, que depois também brilhou com a camisa da seleção brasileira e está sendo homenageado nessa nova camisa que a Ponte está comercializando e estreou inclusive contra o Guarani de Bagé. A camisa de goleiro é uma camisa azul retrô, homenagem ao Carlos. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Vamos lá. Dos 5 reforços que ainda não estrearam com a camisa da Ponte, Thales, Sérgio Palácios, Murilo Brandão e David da Hora, você apostaria em algum deles como titular na partida de amanhã? Eu tenho colocado isso constantemente. Pode colocar qualquer um desses, mas eu manteria o mesmo time que eliminou o Guarani na Copa do Brasil. Vamos em frente. Você aprova as contratações do Guarani de Edson e Inayan? Edson não. Inayan eu conheço. Esse realmente tem tudo para ajudar o time do Guarani. Deve chegar para ser titular. O Edson, composição de elenco, Batista. São 17h30. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. 97102-1493. Quero falar agora da Desktop. Você que é empresário e empreendedor, já parou aí para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria,
A Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais. Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar aí para a sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagem. Fernando. Olá, Batista. Redirecionando o tema de ontem. Gentileza ver aí com o Breno. Ontem ele não estava. Poderia solicitar ao Breno Beretta para entrevistar o Conselho Deliberativo e entender o que ocorreu com o tema das reuniões da SAF. O que era para acelerar parece que parou de vez, mesmo que o Rômulo tenha informado que são apenas detalhes e ajustes. Porém, já serão mais de 30 dias do primeiro edital. E lá atrás o tema estava super evoluído e quente. Comentários do próprio Guarani. Ou até mesmo porque não convocar uma reunião com o Roberto Graziano. Essa opção seria melhor. Torcida do Guarani sem informação, transparência há um longo tempo. Obrigado, Fernando. Não falou de onde é, mas sobrenome Moreno. Fernando Moreno. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola inicialmente, né, o Remo está encaminhando a contratação do Gabriel Tagliari, jogador do Juventude, contratação em definitivo. O Cruzeiro está muito próximo do Arthur Jorge, português, atualmente no Al Rayyan. O Cruzeiro já enviou a proposta, já teria sido sinalizado que o Arthur Jorge teria o interesse em voltar a dirigir um clube no Brasil, ele que já dirigiu o Botafogo. E o Corinthians está negociando para ter o Arthur Cabral, centroavante do Botafogo. Agora, respondendo ao ouvinte, ao Fernando, eu vou lhe solicitar para o André Torquato, é uma boa ideia para saber se ele quer falar a respeito do assunto, porque é um assunto muito misterioso. Eu diariamente tento conversar com as pessoas ligadas ao Guarani para saber sobre essa situação. Eu acho que nesse momento o Roberto Graziano está cozinhando o Guarani. E eu vou tentar solicitar mais uma vez se o Roberto Graziano quer falar aqui na Rádio Bandeirantes. Já tentei algumas vezes, não tive nenhuma resposta. Vou tentar dos dois lados, Batista. Seria interessante saber qual é o motivo, né? Que o ouvinte está colocando aqui. Estava quente. Nós entendemos que quente, o que é quente? Quente tá na hora, já tá ali na boca do forno, né? Vai sair o pão assado. Aí de repente parece que encruou. Ninguém fala mais nada, tá tudo parado. Qual é o motivo? O que é que aconteceu? São 17 horas e 35 minutos. Ouvinte participando. Batista, diretoria do Guarani tá de brincadeira. O Guarani precisa de um lateral esquerdo. Aí contrata um zagueiro. Zé Carlos de Hortolândia. Abraço para você, Zé Carlos. Oi, Pedrão. Acabei de confirmar aqui com o Luciano Vaz, assessor do Guarani. O jogo treino no sábado contra o Audax vai ser aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. Perfeito, então o ouvinte queria saber, o jogo será no estádio Brinco de Ouro contra o Audax, mas sem a presença de público.
provavelmente também sem a presença da imprensa, né? Boa tarde. A maior aberração que eu acho nos estádios de futebol no estado de São Paulo não é torcida única, mas proibirem bandeiras com mastro. Já que o jogo é de torcida única, qual o problema com as bandeiras? José Roberto Pucci, Jardim Garcia. É que já viu, né? O policiamento acha que o mastro é uma arma. E aí não deixa entrar. Já teve caso de o rádio não poder entrar. Olha que o rádio foi o grande responsável pelo crescimento do futebol no Brasil. E aí, se o rádio que o cidadão está indo no estádio torcedor for de tamanho um pouco elevado, ele não pode entrar. Eu fico imaginando aquele torcedor, tinha um torcedor símbolo, salvo engano, do esporte, que ia na Ilha do Retiro com um rádio enorme. Todas as emissoras de televisão que transmitiam os jogos filmava ele lá na arquibancada com o rádio no ouvido. Aquele rádio gigantesco, o cara virou um personagem, acho até que já falecido. E ele carregava aquele rádio. Se fosse aqui no estado de São Paulo, não poderia entrar. Seria barrado na portaria, na catraca, porque o rádio daquele tamanho é considerado uma arma. Agora, sinalizador, aí o policiamento não consegue pegar. Sinalizador é proibido, não pode. E vira e mexe. Tem lá na arquibancada torcida organizada soltando aquela desgraça lá que tem uma fumaça fedida pra cacete, que inclusive entra no nariz da gente e aquilo é péssimo para o pulmão. Só que os caras gostam, eles adoram aquilo, né? Gosto não se discute, você se lamenta, porque tem muitos idiotas que gostam aí de umas coisas que realmente não dá para entender. Mas eles gostam. E aí até tem time que é penalizado em função do sinalizador. O jogo é paralisado, o árbitro paralisa, aí o sinalizador entra no estádio, mas o mastro de bandeira não pode. Eu lembro muito quando tinha um mastro, era muito bonito. Aquelas bandeiras enormes, né? Balançando, flamejando. Aquilo era sensacional. Até na época do Canal 100, quando tinha o Canal 100, e gravava aqueles jogos lá no Maracanã, e aquelas bandeiras enormes, movimentando lá nas arquibancadas. Aquilo dava um colorido muito diferente, dava uma imagem poderosa para o futebol. Mas não pode, com PH. 17h40. Ouvinte, continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Batista pergunta para o Breno Beretta se jogadores do Guarani estão todos liberados do DM e treinando normalmente, além de Igor Pereira. Alex, Vila Boa Vista. Pelo que eu sei, nesse momento, Batista, todos os jogadores estão liberados, exceção do Igor Pereira, né? Mas todos estão liberados. Maranhão já está liberado, Rafael Donato já está liberado, Natan já está liberado. São jogadores que estavam no departamento médico recentemente. São 17h40, vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes neste momento é com o Ricardo José Silva, ele que é diretor de marketing e comercial da Ponte Preta e vai falar aqui hoje no Esporte em Debate sobre o evento Mãos na Taça, que vai acontecer neste sábado, dia 21 de março, no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma ação exclusiva aí para aquele torcedor que é camisa 10, o famoso TC10 da Ponte Preta. Ricardo, boa tarde para você, um prazer falar contigo mais uma vez, obrigado
por atender aqui a nossa reportagem e fala um pouco mais aí sobre mais essa ação para a torcida Ponte Pretana. Olá, boa tarde Pedro, boa tarde Batista, todos os colegas aí da bancada da Band. Um prazer enorme aí falar com vocês para a nossa nação Ponte Pretana, a maior torcida do interior do Brasil, pela qual eu me orgulho imensamente de fazer parte. O assunto hoje é, de fato, o nosso segundo evento, grande evento, exclusivo para o nosso sócio torcedor, como você falou, mas também para os nossos conselheiros, né? Nato, o conselheiro contribuinte, os conselheiros eleitos, os donos de cadeira cativa e os donos de camarote. Trata-se de uma experiência, né? Exclusiva, imersiva e inédita no Majestoso. Como o Pedro falou, sábado, dia 21, das 9 às 14, lá no estádio Moisés Lucarelli, nós vamos ter uma grande experiência. Ela começa através de uma visitação, né? O visitante vai passar por um roteiro e passar por uns locais emblemáticos do nosso estádio, a começar pela capela. Nós temos uma capela muito bonita, muito interessante lá na ponte. Ela é singela, ela é pequena, mas ela é cheia de energia. Lá tem a imagem da nossa padroeira, né, Nossa Senhora de Fátima, e existe algo muito interessante na capela, que é um quadro que guarda uma bênção apostólica que foi concedida para a ponte pelo Papa Paulo VI, em 1970. E foi por conta da promoção do time para a divisão especial do futebol paulista. É um quadro isso, né? E representa um motivo de muito orgulho para a ponte, uma vez que é uma bênção papal, tá? Na sequência, os participantes vão ver um local que você, Pedro, conhece bastante, como se fosse sua segunda casa, vamos dizer assim, que é a nossa sala de imprensa. Uma coisa interessante, um cuidado que a gente teve, né, que o torcedor precisa saber, cada uma dessas salas, nós vamos criar um som de fundo, tá? Para criar uma condição sensorial no visitante, para ele ter essa experiência o mais imersiva possível. Então, na capela, nós vamos ter uma musiquinha de igreja bem tranquila. Na sala de imprensa, nós vamos ter uma imprensa gravada em looping, né? Passando lá, de tal sorte que o torcedor vai poder ouvir como que é de fato uma entrevista, o backdrop vai estar ligado, a câmera ali do Ponto TV vai estar posicionada no seu lugar. Na sequência, os torcedores vão conhecer o vestiário, né? O vestiário também é um local extremamente importante, né, no nosso estádio, porque, obviamente, é ali onde os jogadores se preparam antes do jogo, né, e tem ali a concentração, a preleção, etc. Um momento muito interessante lá no vestiário. Logo em seguida, o trajeto continua pelo histórico túnel de acesso ao gramado. Aí o torcedor, juntamente com seus acompanhantes, vão entrar por esse túnel, local que passaram ícones do futebol nacional, jogadores que escreveram a história na nossa magnífica jornada futebolística no Brasil. E aí nós chegamos no momento mais aguardado. Os torcedores vão ser recebidos pelo nosso gorila, tá? E a ideia é que eles se sintam como se fossem de fato um time entrando em campo, porque de fato é isso, né, Pedro? É o time da nossa torcida, diria para você, o nosso time principal, antes mesmo do nosso time profissional. Eles vão ser recebidos pelo gorila e vão até a nossa taça, que vai estar posicionada exatamente no gol, na meta, né, onde a Ponte fez os 2 gols contra o Londrina, tá, que nos fez aí o campeão brasileiro da Série C 2025. Lá, ele não somente vai ver a taça, mas ele vai pegar a taça.
ele vai levantar a taça, ele vai abraçar a taça. E vão ter fotógrafos posicionados lá, ele vai poder tirar foto, filmar, enfim. Na sequência, ele vai direto até o antigo túnel, né, do visitante, hoje usado pelas categorias de base. Ele vai adentrar ao estádio de novo por ali, vai passar pela academia, onde os jogadores fazem ali a preparação física, né? A academia, diga-se de passagem, é equipada com o que há de melhor em equipamentos, equipamentos importados, que fazem o treinamento de alta performance nos principais times das ligas americanas, nos principais times da Série A e B aqui no Brasil. Finalmente, eles vão entrar pela loja, ali eles vão ter alguns itens de lembrança pelo dia, né, pelo dia de sábado, vão sair pela porta, eles vão entrar pela porta do fundo da loja, né, e vão sair pela frontal, tá? E vão adentrar na área da frente ali do Majestoso, né, vão sair, digamos, para o estacionamento ali do Majestoso, onde terão food trucks, enfim, pastel, chopp, bebida, churros, sorvete, para desfrutar um momento de alegria nessa atmosfera maravilhosa e única que representa o nosso estado midiático. Sensacional, Ricardo. E para aquele torcedor pontepretano que está aqui ouvindo o Esporte em Debate, ficou interessado em participar aí desse evento Mãos na Taça, mas ainda não é TC10. O que ele precisa fazer, como que ele faz para se associar ao programa de sócio-torcedor da Ponte Preta? Boa pergunta, Pedro. Agradeço você ter trazido isso. Aí vai uma mensagem pessoal minha como torcedor, para falar diretamente para o amigo torcedor da Ponte, que ainda não se filiou ao nosso programa de sócio-torcedor. Veja, o programa de sócio-torcedor é um dos pilares financeiros mais importantes de qualquer instituição esportiva em qualquer parte do mundo, tá? De Real Madrid, Barcelona, Chicago Bulls, times de futebol americano, não importa, tá? O programa de sócio-torcedor, ele é importantíssimo para a saúde financeira de qualquer instituição. Veja, no caso da Ponte, ele ganha ainda mais relevância, considerando a estabilidade que o clube vive hoje, a estabilidade financeira que é pública e notória, tá? O que nós estamos fazendo com o programa é fazer que ele seja recheado de coisas exclusivas, de tal sorte, muito mais do que apresentar benefício, tá, ao torcedor, o programa de sócio-torcedor é, de fato, o verdadeiro patrocinador do clube. Não somente por conta da sua receita, tá, que ela pode ser, inclusive, superior à receita de todos os patrocinadores somados. Eu tive a oportunidade de estar com vocês lá na TV Band, né? Aliás, uma estrutura magnífica, vocês estão de parabéns, não canso de elogiar, fantástica, fui recebido de uma forma muito carinhosa por você, Pedro, e por todo o pessoal da bancada, e lá eu fiz um exemplo e vou repetir aqui, 20 mil sócios torcedores, que representa 2,5% do que a Datafolha em 2024 declarou que seriam o total da nossa nação, né? Só na região metropolitana de Campinas, pagando R$70 por mês, na média, representa um faturamento de 17 milhões. Hoje, nós pedimos, por um patrocinador master, 6 milhões. Então, veja que interessante, 18 milhões representa 3 patrocinadores masters, que eu nem consigo colocar na camisa, tá? E não é só isso. Enquanto os patrocinadores passam pelo clube, porque isso é, de fato, né, o patrocinador tem princípio, meio e fim, né? Não existe patrocinador que se eterniza em uma camisa. Eles passam. O programa de sócios-torcedor, ele é permanente, ele é perene. E isso é extremamente importante e fundamental nesse momento delicado, como eu já falei.
Por isso, como última mensagem para o torcedor amigo, e eu quero realmente falar diretamente para eles, tá? É fundamental que o torcedor transforme a paixão que é nacionalmente conhecida, tá? A paixão pontepretana, em amor de fato. É importante que ele entenda que, ao se tornar sócio-torcedor, é, acima de tudo, um gesto de responsabilidade para com o Clube Ponte Preta. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração de cada um. Ele vai até as nossas veículos eletrônicos, né? tc10.com.br, vai fazer a sua afiliação no nosso programa. Tem lá diversas opções, das mais acessíveis, as mais com valor mais alto, digamos assim, para quem pode contribuir, lógico, tá? E vai participar desse evento exclusivo de sábado, que é só mais um, tá? É só mais um de vários. A gente já está, inclusive, trabalhando com a nossa agência o próximo evento, que será feito o mês que vem. Um evento igualmente fantástico. E outras coisas, outros benefícios, por exemplo, acesso a conteúdo exclusivo. Nós estamos preparando a nossa PON TV, tá? Para alguns conteúdos serem exclusivos para membros do nosso sócio-torcedor. Tá? Então, tudo isso é para, digamos, fazer com que a experiência do sócio-torcedor seja cada vez mais exclusiva, para que ele entenda que a contribuição responsável que ele faz vale a pena. Ricardo, só uma última pergunta antes de eu passar para o Batista. Eu recebi muitas mensagens de sócios torcedores até perguntando para a gente, questionando se quem é sócio torcedor vai poder levar um acompanhante nesse evento de sábado ou o convite, a entrada, podemos dizer assim, é individual? Não, o torcedor pode levar um acompanhante sem problema, tá? Lógico, eu conto com o torcedor amigo, com o torcedor que contribui com responsabilidade, para ele entender, obviamente, que quando eu falo acompanhante, eu estou me referindo à esposa, ao filho, e não ao vizinho pontepretano, que ele deveria, por obrigação, convencê-lo a ser um sócio torcedor. Então, veja, de novo eu falo, a responsabilidade de carregar esse clube, como a gente faz lá no estádio, gritando e vibrando, carregando o time no colo, é também a responsabilidade do torcedor de carregar esse time fora de campo. E a maneira de fazer isso é através do sócio-torcedor. Portanto, nós vamos aceitar, lógico, a presença da esposa, do filho, etc., mas vamos ser responsáveis, né, em convidar o vizinho, não a ir junto, e sim a se filiar ao sócio-torcedor para a gente voltar a ser grande. A ponte é gigante, só que ela precisa da sua imensa nação para voltar a ser grande. Batista, Ricardo José Silva ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Ô Ricardo, um abraço para você, prazer ouvi-lo uma vez mais. Primeiro, parabéns pelo primeiro evento, foi um grande sucesso. E também esse segundo evento está dando indicativos, né? Essa proposta imersiva, principalmente para os pais, as mães que vão levar aí os meninos, as meninas, os filhos, para ter essa experiência. Pode ter certeza que uma experiência nesse nível, daqui a 80 anos, os garotos, as meninas ainda estarão lembrando. Agora, o evento, como você disse, é para sócio-torcedor, para quem tem cadeira cativa e para conselheiros. Quando terá um evento para os demais torcedores, que não aquele que está cadastrado no sócio, no plano de sócio-torcedor, hein, Ricardo? Batista, como vai? Tudo bem? Sempre um prazer estar falando com você, viu? Bom, primeiro, antes de eu responder a pergunta sobre os demais torcedores, lógico, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância que eu estou dando para o público mirim, né? Nós chamamos de mirim, adolescente e juvenil,
tá? Extremamente importante o que você mencionou. Na minha gestão, na minha estratégia, eu tenho um capítulo especial para comunicar a Ponte Preta, para levar a Ponte Preta até esse público. Por quê? Porque é esse público que vai fazer a Ponte Preta nos próximos 126 anos, tá? Provavelmente, infelizmente, nós não estaremos nesse aniversário de 252 anos de Ponte Preta, né? Mas é a nova geração que vai levar o clube e que eterniza o clube. A gente reconhece essa responsabilidade de aproximar a marca Ponte Preta nesse público, e existe um capítulo especial na minha estratégia para isso. Falando agora sobre o torcedor, nós não esquecemos dele, tá? O torcedor é de fato o dono do clube, independente dele contribuir ou não, tá? É muito importante que se diga isso. Aliás, Batista, eu agradeço você por ter perguntado isso, porque existe sim algumas dúvidas com relação a isso. Nós não estamos subtraindo nada da experiência atual que o torcedor tem com a Ponte Preta, tá? Nós não vamos fazer, por exemplo, recepção de ônibus exclusiva para sócio-torcedor, nós não vamos fazer entrada ao estádio restrita para sócio-torcedor, nós não vamos fazer, enfim, nada do que o torcedor experimenta hoje de Ponte Preta vai ser retirado dele, tá? Nós reconhecemos que a torcida ela é gigante, tá? E dentro da Ponte Preta cabem todos os torcedores, os que contribuem e os que não contribuem. Nós estamos criando eventos exclusivos para os que contribuem, tá? Em agradecimento ao passo adiante que ele dá, sem depreciar e sem tirar a importância para o torcedor comum, tá? Ou para o torcedor que não tem porque ele não quer ou porque ele não pode, né? Enfim, não vamos de forma alguma desrespeitar ou subtrair esse torcedor. Ao contrário, é meu papel como diretor de marketing atrair esse torcedor para dentro do sócio torcedor e disponibilizar produtos que ele pode adquirir, tá? Esse que é o objetivo. Com relação à taxa específica, ela é de todos, tá? Então nós temos a previsão do dia 22, ok? Fazer um evento para todos os torcedores no Moisés Lucarelli, aonde ele vai poder tirar foto com a taça. A experiência dele não vai ser imersiva como é a do sócio torcedor. Por quê? Porque eu preciso segmentar, né? Mas ele vai ter a oportunidade de chegar perto da taça, tirar foto do lado dela, ver a taça, comemorar a taça, tá? De uma forma, de novo, menos imersiva, mas igualmente importante, afinal, a taça é de todos. Ô Ricardo, um abraço para você, muito obrigado por atender uma vez mais a nossa reportagem, repetindo o horário do evento, das 9 às 14 horas, no Estádio Majestoso, próximo sábado. Ótimo evento, um abraço para você. Muito obrigado, Batista, um abraço a todos, sempre à disposição a falar com vocês e com a nação pontepretana. São 18 horas, informações do futebol, agora a bola rolando, diz aí Pedrão. Batistão, a equipe da Ponte Preta encerrou hoje pela manhã a preparação para encarar o Atlético Goianiense, a partida que acontece amanhã, 8 horas da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Partida essa válida pela 4ª fase da Copa do Brasil, e o clube que avançar para a 5ª fase receberá mais R$2 milhões. Já na próxima fase, na 5ª fase da Copa do Brasil, o sistema de disputa vai mudar. Os jogos passam a ser de ida e volta e vão entrar também os times da Série A que estão atualmente disputando Libertadores e Sul-Americana. Mas enfim, partida super importante para a Ponte Preta. O técnico Rodrigo Santana ganha mais opções em relação à equipe que enfrentou o Guarani de Bagé na última quarta-feira, na semana passada aqui no Majestoso.
Nomes, por exemplo, que ficam à disposição do Rodrigo Santana. O Bruno Lopes, atacante que estava desde o ano passado, foi emprestado ao Norte Esporte Clube de Minas Gerais, voltou aos treinamentos no início da semana, se acertou com a diretoria, teve seu contrato reativado ontem no BID e se torna uma opção aí para o sistema ofensivo. O Thales, lateral direito, também pode aparecer como opção no banco de reservas. Ele que foi a 10ª contratação feita após o Campeonato Paulista, já estava treinando com o elenco, foi apresentado na última sexta-feira, teve seu contrato publicado também no BID e se torna uma opção para o Rodrigo Santana na lateral direita. E o Murilo, que é volante, estava no Guarani de Bagé, foi contratado vindo do Guarani de Bagé, chegou ao Majestoso há cerca de 2 semanas e não ficou à disposição na partida da semana passada também pela Copa do Brasil contra o seu ex-clube, o Guarani de Bagé, por um acordo ali feito entre a Ponte Preta e a equipe do Rio Grande do Sul. Nenhum desses jogadores deve começar na equipe titular, que inclusive deve ter pouquíssimas ou nenhuma alteração em relação ao time que venceu o Guarani de Bagé na semana passada. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, e lá no ataque, caso tenha alguma mudança, deve ser ou Diego Tavares ou Jonathan Cafu pelo lado direito, William Potker centralizado e Brian Borges caindo pelo lado esquerdo. Se vocês quiserem comentar essa provável formação da Ponte Preta, daqui a pouco venho com mais informações sobre David Braz e Danilo Barcelos e informações também direto de Goiânia do Atlético Goianiense. Batistão. Eu acho que seria interessante, né, acompanharmos as informações do Atlético Goianiense. E aí depois, talvez, né, tenhamos aí uma ideia de como é que vai jogar o adversário da Macaca. Tá certo, então vamos fazer contato diretamente lá de Goiânia. Vamos ouvir o repórter Igor Adorno, ele que faz parte da equipe da Rádio Bandeirantes de Goiânia e tá chegando aí com as últimas informações do Dragão. Olá, amigos da Rádio Bandeirantes Campinas, aqui quem fala é Igor Adorno, repórter setorista do Atlético Goianiense na Rádio Bandeirantes Goiânia. O Dragão chega para esse confronto diante da Ponte Preta pela 4ª fase da Copa do Brasil, após perder o título do Campeonato Goiano no último domingo para o rival Goiás. O Atlético perdeu o jogo de ida em casa no estádio Antônio Ascioli por 2-0 e acabou empatando em 0-0 na volta, com isso ficou com o vice-campeonato. Após o jogo de ida, o Atlético acaba demitindo o treinador Rafael Lacerda, que já estava na equipe desde a Série B do ano passado. Com isso chegou Eduardo Souza, um jovem treinador, campeão brasileiro da Série D no ano passado e campeão catarinense nesse ano, que inclusive já passou aqui pelo Dragão como auxiliar técnico e agora recebe pela primeira vez uma oportunidade como treinador principal. Eduardo chegou justamente na 3ª fase da Copa do Brasil, na partida contra o Porto Velho, e classificou a equipe fora de casa 1-0 com gol de Marrone. E por falar em Marrone, ele mesmo deve ser uma novidade no Atlético para esse jogo diante da Ponte Preta nessa quarta-feira. O atacante experiente, com passagens pelo Vasco, Atlético Mineiro, recém-chegado ao Atlético, estreou justamente contra o Porto Velho, já marcando um gol. Um provável time do Dragão para esse confronto diante da Ponte Preta deve ter Paulo Vitor no gol, Everton na lateral direita. Outro recém-chegado, esse da Ponte Preta, fez um bom campeonato paulista pela Lusa. A dupla de zaga, Adriano Martins e Tito, na esquerda, o Guilherme Lopes. No meio de campo, poderemos ter a presença do Leandro Vilela, ao lado do Igor Henrique e do Guilherme Marques. No ataque, Marrone, Léo Jacó e o uruguaio Kevin Ramírez. É um provável Dragão para esse confronto diante da Ponte Preta. O Atlético, que também tem a Copa Centro-Oeste já na próxima semana, voltando a essa competição remodelada da CBF após alguns anos sem participar. A Copa do Brasil também e o Campeonato Brasileiro da Série B estreando já no próximo sábado fora de casa contra a equipe do Operário de Ponta Grossa.
Valeu, Igor, muito obrigado pelas informações do Atlético Goianiense, pelo provável time passado pelo nosso colega da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Como você gosta de dizer, Batistão, as equipes devem estar espelhadas com o mesmo esquema 4-3-3. Quero ouvir o CH, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E, inclusive, é ali na região do Satélite Íris e você pode chegar lá muito fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Claro, se for de carro, né? Tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. E aí, CH, os times, né? Não acredito que teremos aí muita alteração. Provavelmente esses times passados pelo Pedro Piscinato e o repórter de Goiânia serão aqueles que estarão em ação amanhã às 8 da noite. E aí, CH? Batista, eu não vi treinamento, mas eu não vejo, a princípio, nenhum tipo de possibilidade. Pode até acontecer, porque o Baianinho entrou bem, mas eu não mudaria o time. Quando você começa um trabalho como o Rodrigo está começando, ele precisa dar um tempo para o time poder se estruturar um pouco melhor, né? Nitidamente contra o Guarani, a Ponte ainda não teve a desenvoltura, e nem poderia ser diferente, de um time organizado, um time sofreu pouco no jogo, né? Vamos reconhecer, mas o Guarani, eu pergunto, não estou afirmando, eu pergunto, o Guarani foi um teste de fogo realmente para esse time jogando em casa? Eu acho que o jogo de amanhã, tenho certeza, que a partida contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli vai ser um teste de fogo para esse time do Rodrigo, o novo time da Ponte. Então, elenco por elenco, eu não acredito em mudança, tá? Eu acho que ele repete o time que começou a partida contra o Guarani. Elenco por elenco, eu acho os elencos muito parecidos, não é? Evidentemente que um cabelinho de vantagem pelo fato de jogar em casa o Atlético Goianiense, mas é tipo 51-49, porque na parte técnica, não é? Não dá para considerar o Atlético Goianiense, pelo menos na minha modesta opinião, como favorito. Evidentemente que a Ponte vai ter que jogar um futebol um pouco melhor e mais organizado do que jogou contra o Guarani de Sobral. Porque é um jogo que vale muita grana, é um jogo importantíssimo para os dois times, porque ninguém aí de clubes médios e pequenos no futebol brasileiro, ninguém está rasgando nota de 100. 2 milhões faz muita diferença nos cofres pontepretanos, como faz para os cofres do Atlético Goianiense. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um jogaço,
muito disputado. O que a Ponte precisa ter é não ir para lá, né, para Goiânia só para se defender. Ela tem que ficar com a bola e ela tem que atacar, ela tem que jogar para ganhar o jogo, respeitando, evidentemente, a estrutura, o time, os jogadores do Atlético Goianiense. Então, o ponto de interrogação que essa partida apresenta é o seguinte: o time está no começo da preparação, todo mundo reconhece isso. Como é que vai ser a parte tática e a execução do plano de jogo? Já que sequer o time tem um entrosamento ideal. Tomara que o time se supere. São os problemas da partida. Além do Atlético Goianiense, é o trabalho do Rodrigo muito no começo. Tomara que os jogadores tenham absorvido o máximo que eles podem do que quer o comandante para que as coisas andem bem na partida de amanhã. Eu tô assim, Batista, não é que eu tô esperançoso, mas eu acho que tem condição sim. Não é bicho de 7 cabeças nenhum trazer a classificação para a cidade de Campinas. Não é? Não acho que é um jogo que, caso a Ponte não consiga sobreviver, eu não acho que seja o fim do mundo. Agora, na parte financeira, é uma cacetada muito grande. Então, eu tenho certeza que a diretoria, a comissão técnica, eles conversaram com o elenco para mostrar claramente a importância da Copa do Brasil. Como é muito importante, a gente vai falar de quinta para frente, a estreia contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo que a Ponte precisa, grana vencendo a partida de amanhã, né? E tudo que a Ponte precisa é chegar contra o Atlético com moral, grandona. Ela vai só chegar desta maneira se ela eliminar o Atlético Goianiense amanhã. Não vai ser fácil, mas eu acho que a Ponte tem condição de trazer a classificação, Batista. 18:13, Pedro Piscinato. Preta oficializou a renovação com David Braz até o final da Série B. O contrato do zagueiro, que iria até o mês de abril, agora até dia 21 de abril. Agora, esse novo vínculo se estende até o final do ano. Já saiu no bid aí a prorrogação do contrato da Ponte Preta com o David Braz. E falando agora sobre o Danilo Barcelos, a diretoria ainda discute a renovação com o lateral, o jogador que se recuperou recentemente de uma lesão de LCA, voltou aos treinamentos, está trabalhando junto com todo o grupo de jogadores e, quem sabe, pode pintar amanhã como uma opção no banco de reservas para a partida contra o Atlético Goianiense. O atual contrato do Danilo Barcelos se encerra no final deste mês de março e agora ele vai se juntar aí com a diretoria da Ponte Preta e discutir questões salariais. O jogador tem alguns valores ainda a receber por conta dos salários atrasados do ano passado e, é claro, tudo isso vai ser alinhado em uma reunião entre Ponte Preta e jogador. E o que a expectativa é que a Ponte Preta propõe aí para o jogador de pagar esses valores atrasados nos salários desta temporada, assim como foi feito com outros atletas remanescentes do ano passado. O Danilo tem o desejo de seguir na Ponte Preta, a comissão técnica, o departamento de futebol tem o interesse na continuidade do Danilo na Ponte Preta e vê com bons olhos aí essa permanência do jogador, sabe que ele ajuda fora de campo fazendo um papel aí de liderança e dentro de campo pode jogar na lateral esquerda, pode jogar como um zagueiro também, por isso as partes veem com bons olhos essa continuação, essa permanência do Danilo Barcelos na Ponte Preta. 18:15, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região e por Campinas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de
todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 18h16, já o noticiário do Guarani. Vamos lá, bebê, dá aí uma manchete daquilo que você vai falar do Guarani já. Bom, Batista, Marcelo Cordeiro não é mais o auxiliar técnico do Guarani. Já eu vou falar sobre a apresentação dele no novo clube. Ele que vai ser o auxiliar do Matheus Costa. Os dois foram apresentados hoje na cidade de Limeira. E já também tem uma entrevista exclusiva. Até o ouvinte sugeriu, o Fernando, torcedor do Guarani, né, para a gente entrevistar o presidente do Conselho Deliberativo. Então o André Torquato vai falar ao vivo com a gente, porque muita gente quer saber, né? Porque dessa demora em remarcar a reunião em relação à SAF, se o Guarani já tem uma proposta, segundo o próprio Rômulo, da SAF, que no caso é o Roberto Graziano. Ele não deixou claro que é o Roberto Graziano, mas já o André Torquato vai trazer todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a finalização de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada. Ontem na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio empataram pelo placar de 1-1. A sétima rodada já começa nesta quarta-feira, com os jogos na quarta e também na quinta-feira. Hoje é dia de Copa do Brasil, os primeiros jogos da quarta fase da competição. Mesmo formato das fases anteriores, partida única, empate no tempo normal. A decisão vai para os pênaltis. Hoje, às 7h tem Nova Iguaçu e Fortaleza. 7h30, São Bernardo e Ceará. 9h30, Londrina e Operário. 9h30 também tem Portuguesa e Paysandu, além de Sport e Atletique. Amanhã, às 7h tem Vila Nova e Confiança. 8h, Atlético Goianiense e Ponte Preta. 9h, CRB e Figueirense. 9h30, Jacuipense e Novo Horizontino. Na quinta-feira, a definição dos últimos classificados. 7h30 tem Juventude e Águia de Marabá. 7h30 também, Maringá e Goiás. 8h, Volta Redonda e Barra. Esta é a quarta fase, a última antes da entrada dos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h22, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá então rapidinho pro Fala Galera de hoje. Primeiro da Ponte. Dos 5 reforços que ainda não estrearam com a camisa da Ponte. São eles: Thales, Sérgio Palácios, Murilo Cavalcante, Brandão e Davi da Hora. Você apostaria em algum deles como titular na partida de amanhã? Amanhã é Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Não apostaria em nenhum, não. Acho que o time vai sofrer pouquíssimas alterações com relação ao time base que venceu o Guarani de Bagé na participação anterior na terceira fase da Copa do Brasil. Então não aposto em nenhum deles para início. Durante o jogo pode ser. E o Fala Galera do Guarani. Você aprova as contratações de Edson e Inayan pelo Guarani? Inayan sim, Edson não. Batista. 18h24, falando do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar a respeito das novidades, né, que o Guarani anunciou, 2 jogadores que a gente já vinha falando há alguns dias. Vou falar também sobre a saída do Marcelo Cordeiro, só que nesse momento o nosso contato é com o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, André Torquato, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes, até parou o veículo para falar com a gente. André, um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Tem muitos torcedores perguntando sobre essa demora que vem acontecendo no Guarani remarcar as reuniões para aprovação da SAF, porque o Rômulo já tinha falado, presidente do Guarani, aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, que tinha a proposta, tinham marcado as reuniões, e faz quase um mês que essas reuniões não foram remarcadas. O que está acontecendo? Eu sei que você está por dentro das situações, que já teria visto a proposta também. O que está acontecendo até para tranquilizar o sócio do Guarani e o torcedor do Guarani? Um abraço para você. Boa tarde, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Perfeito, tá ótimo. Boa tarde ao Batista e a todos que estão participando do programa. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, eu tenho a função de convocar a reunião do Conselho Deliberativo e a Assembleia de Sócios para aprovação de eventual proposta de SAF, em que o Conselho de Administração me envia uma proposta ou um eventual interessado
em fazer essa proposta para o clube. E no começo, acho que no final de janeiro, o Conselho de Administração recebeu uma proposta, havia um investidor interessado. Tão logo a mesa do Conselho Deliberativo recebeu a proposta, imediatamente eu convoquei a reunião do Conselho Deliberativo e também as 4 assembleias. Na verdade, é uma assembleia com 4 reuniões. São 3 reuniões de discussões para que o investidor coloque os termos da negociação, sejam esclarecidas dúvidas para os sócios, e uma última reunião de aprovação de eventual proposta para a SAF. Foi feito isso, foram divulgadas datas, saiu no site oficial do clube, tudo perfeito até então. O que aconteceu foi que o Conselho de Administração, posterior a isso, enviou um e-mail que o departamento jurídico do investidor tinha um entendimento de que não deveria apresentar uma proposta, que seria um memorando de entendimento, e sim um contrato final. Tá? Como todos sabem, eu também sou advogado do clube, trabalho na esfera civil, então eu tenho contato direto com a Ernst Young, que está nos auxiliando e assessorando nessa matéria, que é a constituição e a aprovação da SAF. Então, a gente conversou com o departamento jurídico do investidor e o investidor nos passou que, pelo estatuto, ele tinha o entendimento de que deveria não apresentar uma proposta, mas apresentar um contrato final que já iria para aprovação e deliberação do Conselho Deliberativo e posterior aprovação da Assembleia de Sócios. E até então, a Ernst Young está em contato direto com o investidor e não nos chegou ainda o contrato final. Vocês podem me perguntar, mas não está tendo negociação. Sim, está tendo negociação. Hoje mesmo eu falei com o João, que é o representante da Ernst Young, e ele estava em contato com o departamento jurídico do investidor, que estava finalizando os últimos detalhes para apresentar esse contrato final para o Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração encaminhe para o Conselho Deliberativo e eu possa, então, convocar primeiramente a reunião do Conselho Deliberativo e posteriormente a Assembleia com essas 4 reuniões. Perfeito, estamos em contato com o André Torquato, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, gentilmente nos atendendo. Agora, doutor André, para falar a respeito do seu feeling, né, você acha que ainda nesse mês de março vocês devem convocar essas reuniões ou você acha que deve ser para abril em diante? Sinceramente, a gente hoje, se eu não me engano, é dia 18 de março, né? Fiz uma perícia de manhã. E o que 17 de março. É que a proposta deve chegar a qualquer momento, tá? Eu já esperava esse contrato, né, final, ter chegado na sexta passada. Até me decepcionei um pouquinho que não chegou até a semana passada. Então eu acredito que essa semana a gente pode ter novidades e assim que eu receber o e-mail com o contrato do Conselho de Administração, eu imediatamente irei convocar tanto a reunião do Conselho Deliberativo quanto a Assembleia. Antes de eu passar para o Batista, doutor André, só para também esclarecer, porque muitos sócios nos procuraram, né? Quando eles entraram, sócios e alguns conselheiros entraram com um pedido na secretaria para o Guarani apresentar metas, planejamento do futebol para 2026, e já há uma reunião marcada, né? Para o dia 18, que no caso é amanhã. Essa reunião está marcada para 5h30 da tarde, primeira chamada, segunda às 18 horas, apresentação de metas e planejamentos para o Campeonato Brasileiro 2026, conforme a linha C, inciso 1 do artigo 43. Por que isso não tinha sido feito ainda, doutor André? Vamos lá, só para não ter nenhuma confusão.
Essa amanhã não é uma reunião do conselho, é uma assembleia de sócios. Essa assembleia de sócios, ela é prevista para ser convocada 15 dias antes do início do Campeonato Brasileiro. Ela é feita com quem? Com o departamento de futebol, para que ele passe o planejamento e metas do Campeonato Brasileiro. Então, é uma assembleia de sócios que vai ocorrer em primeira chamada às 17h30, segunda chamada às 18 horas, com a participação de sócios, com a participação do Frontire, para que os sócios possam questionar o departamento de futebol e o departamento de futebol possa expor as metas e planejamento para o Campeonato Brasileiro da Série C, que é o previsto estatutariamente. Em relação a planejamento e orçamento, essa é uma reunião do Conselho Deliberativo, prevista em estatuto também. Ela vai ocorrer no dia 24 de março. Ah, perfeito então. Batista ao vivo conosco, doutor André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, esclarecendo assuntos importantes a respeito do Bugre. Doutor André Torquato, prazer ouvi-lo, um grande abraço, muito obrigado aí por atender a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, hein, doutor? Oi, Batista, é um prazer falar contigo. Eu, assim, tenho acompanhado os torcedores do Guarani aflitos com essa questão aí da SAF, né? A aflição é porque o Guarani está disputando campeonatos periféricos muito longe da tradição e daqueles momentos em que o Guarani se consagrou como o grande campeão do interior do Brasil. Até hoje, nunca ninguém conseguiu ser campeão no interior do Brasil. Então, quais são os passos, né? Gostaria de saber qual o objetivo de receber só em março a reunião do Conselho Deliberativo, dia 24, um plano de metas para a temporada 2026 e previsão orçamentária, sendo que duas das 3 competições que o time disputará até já aconteceram, que foi o caso do Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil, onde o Guarani foi eliminado pelo Castanhal, restando agora somente a Série C. Então, por que somente agora, em março, é que está tendo esta reunião de planejamento? Bom, Batista, como é previsto estatutariamente, que fique bem claro que quem deve apresentar o planejamento é o Conselho de Administração. Tá? Então, cabe ao Conselho Deliberativo, com base nos documentos recebidos, convocar a reunião do Conselho Deliberativo para tal fim. No final de dezembro, quando o Conselho ainda estava sob a gestão do Dr. Marcelo Dias, o Conselho de Administração enviou um e-mail para o Conselho Deliberativo, para a presidência do Conselho Deliberativo, cujo eu era vice-presidente, então eu tive acesso, pedindo prazo para apresentar o planejamento posteriormente, porque até então, parece que em dezembro, no final de dezembro, não se havia nenhuma previsão de cotas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e nem do Campeonato Brasileiro da Série C. Não estava fechado patrocínio e nenhum outro valor. Então, essa foi a argumentação que foi dada pelo Conselho de Administração. Tão logo a gente recebeu o planejamento e o orçamento, eu imediatamente convoquei a reunião do Conselho para o dia 24, com o prazo estatutário, que são 5 dias úteis. Tá bom, então, doutor, um grande abraço. O CH tem alguma pergunta? O doutor Torquato, se quiser, tá liberado, CH. Doutor, boa tarde, um grande abraço, obrigado por estar com a gente aqui. Eu fico sempre muito preocupado quando a SAF vem a
né, a pauta da gente, porque eu tenho aí diversos exemplos no futebol brasileiro onde o time precisava fazer a SAF, atropelaram tudo e depois deu problema. Esse cuidado vocês estão tendo, ou aquele que está colocando a proposta está exigindo rapidez? Boa noite. Boa noite, CH. Eu vou citar um exemplo para você. Nós estamos com a Ernst Young, que é uma das melhores assessorias do Brasil, que está analisando cada detalhe do contrato. A proposta e as conversas do investidor para propostas da SAF, ela começou em abril do ano passado. Então, eu acredito que isso responda o seu questionamento. Está sendo tudo feito com muita calma, muita análise, discussão sobre as garantias do clube, e até por isso que a gente até agora não tem esse contrato final, porque ele é tratado entre 2 departamentos jurídicos e o contrato vai para um lado, volta para o outro lado, para que se chegue a um denominador comum. Tá bom, então, doutor André Torquato, um abraço, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Seguindo, bebê. Bom, Batista, hoje Marcelo Cordeiro foi anunciado como novo auxiliar técnico da Inter de Limeira. Tem uma foto das redes sociais aí, tanto do Matheus Costa, do Marcelo Cordeiro, os dois sendo apresentados na Inter de Limeira. Matheus Costa, que é o novo treinador da Inter, vai ser adversário do Guarani na Série C do Brasileiro, e o Marcelo Cordeiro ao lado. Marcelo Cordeiro, que trabalhou no Guarani desde 2024, ele chegou em maio de 2024, em algumas oportunidades ele foi o técnico interino do Guarani, e pelo que eu sei, já nos bastidores, o Guarani não iria ficar com ele. Eu não sei se ele ficou sabendo, e daí ele teve a oportunidade, o convite do Matheus Costa, e acabou aceitando o convite da Inter de Limeira. Então, boa sorte por Marcelo Cordeiro, assim como boa sorte também para o Matheus Costa. Ambos serão adversários do Guarani na Série C do Brasileiro. E o Guarani anunciou oficialmente hoje, a gente já falava há alguns dias, 2 jogadores. O zagueiro Edson, quem está nos acompanhando vai poder ver na tela do YouTube, o Edson, de 23 anos, estava no Cuiabá e foi revelado pela Ponte Preta. O Edson, pelo que eu soube, foi uma oportunidade de mercado, porque o Edson é novo, ele tem mercado no futebol, e o Guarani, que já tinha zagueiros como Maurício Antônio, Jonathan, Rafael Donato, Rafael, e os 2 da base, o Matheus Póvoa e também o Nicolas, agora tem o Edson à disposição do Hélio Cizenando. O outro jogador que foi anunciado oficialmente, o Inayan com Y, Inayan, lateral direito de 26 anos, atuou recentemente pelo Velo Clube e caiu da Série A1 para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Inayan, ele é novo reforço do Guarani. Aliás, um detalhe importante, eu, quando conversava com o Farney, que era o executivo de futebol do Guarani, surgiu o nome do Inayan, eu até trouxe aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, que o Guarani não tinha o interesse no Inayan. Quando estavam Matheus Costa e Farney Coelho, o Farney Coelho me disse que o Guarani não tinha o interesse do Inayan, que era apenas especulação. Imagino que o empresário tenha oferecido novamente para a diretoria do Guarani, até na semana passada, quando foi apresentado, há 5 dias, né, o técnico Hélio Cizenando, na entrevista coletiva, o Frontini disse o seguinte, olha, o treinador ainda vai observar o elenco. E ele citou como exemplo a lateral direita. Ele falou, olha, o Ian tá chegando, o jogador da base, tá chegando da equipe do Internacional, ele tinha sido emprestado para o Internacional e tá voltando para o Guarani, então a gente não vai contratar jogadores, vai observar atletas. E ele citou justamente a lateral direita, né, que tem o Rian,
e tem o Ian da base e agora tem o Inayan. Foi contratado pelo Guarani, são os 2 reforços inicialmente para a Série C do Brasileiro. Quais são as outras posições que o Guarani estuda contratar? Um segundo volante, já que o Igor Pereira operou o joelho, só deve voltar no final do ano. Estuda contratar também mais um meia e a possibilidade de um atacante. Eu vou repassar todos os jogadores que o Guarani tem no elenco hoje. Para o gol, Kaique França, Matheus Klaus, Fred Conte e também o Rian, que é goleiro da base. Para a lateral direita tem o Rian, o Ian e agora o Inayan. Para a lateral esquerda tem o Emerson e o Renan Castro. Para a zaga tem o Maurício Antônio, o Jonathan, o Rafael Donato. O Rafael, que vinha sendo improvisado na lateral direita, além do Matheus Póvoa, do Nicolas e agora o Edson. Como volantes, tem o William Farias, tem Fabrício Dias, tem Natan Melo, o Igor Pereira está machucado, operou o joelho, o Lucas Martins foi emprestado para o Campinense e está voltando agora à disposição do Hélio Cizenando para a Série C do Brasileiro. A situação do Ralf, qual que é a situação dele? O Guarani eu sei que tem um interesse no Ralf. Perdemos o contato, né, com o Breno Beretta já. Ele segue com o noticiário do Guarani. Voltou? Oi, bebê. Oi, Batista. Deu uma travada, agora voltou. Agora sim. O Ralf, eu sei que o Frontini gosta muito dele. Foi o Frontini que levou o Ralf para o Vila Nova. E o Guarani está conversando com o Ralf para renovação de contrato. O Guarani entende que o Ralf é muito importante dentro e fora de campo, porque é um jogador experiente, ajuda bastante no vestiário, e como a Série C são jogos semanais, dá tempo do Ralf se recuperar a cada jogo, mesmo tendo 41 anos de idade. Então acredito que o Ralf vai renovar o contrato com o Guarani. Para meia, para armação, quem que o Guarani tem à disposição? Isaac, Diego Torres, o Mineiro, que é jogador da base, o Guilherme Cachoeira e também o Cauã Jesus. E para o ataque, o Guarani tem Mirandinha, Guilherme Parede, Dentinho, Herbert, João Vitor, Ryuta Takahashi e o Rafael, conhecido como Rafael Freitas, que voltou de empréstimo da equipe do Santos. Centroavantes, quem que o Guarani tem à disposição? Kevin, Luca e o Maranhão. Pelo que eu sei, né, o Guarani está treinando na cidade de Paulínia, enquanto o CT não fica pronto, para não desgastar o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pelo que eu sei, o Hélio Cizenando vem trabalhando no mesmo esquema do Matheus Costa, no 4-3-3. E também vem trabalhando basicamente com a mesma formação que terminou o Campeonato Paulista. Eu espero que ele possa fazer mais testes e também mudar de esquema, colocar mais jogadores do meio campo. Ele vai ter a oportunidade contra o Audax neste final de semana, no sábado, um jogo treino pela manhã no Brinco de Ouro, onde o Hélio Cizenando vai ter oportunidade até de fazer mais testes. Na apresentação oficial dele, ele disse o seguinte, que ele não se prende a um esquema, que ele vai colocar provavelmente um esquema a cada adversário, pensando nos adversários da Série C do Brasileiro. E isso é muito importante. O Guarani tem como primeiro adversário o time do Maranhão. Esse jogo será fora de casa no dia 4, 5 ou 6 de abril. Então o Guarani vai ter como adversário o Maranhão. A tabela ainda não saiu oficialmente data e horário. E já adianto que amanhã o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes será o técnico do Maranhão, que se chama Marcinho Guerreiro. Não é aquele que foi jogador, não. É outro Marcinho. Marcinho Guerreiro, técnico do Maranhão, amanhã estará ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. Batista. 18h45, o Guarani vai estrear no final de semana, 4, 5 e 6, mas eu já tenho a informação que o segundo jogo do Guarani contra o Volta Redonda será no sábado, 17 horas,
no estádio Brinco de Ouro. Segundo jogo, contra o Volta Redonda. O primeiro é esse que o Bebê falou, contra o Maranhão. Não tem ainda a data definida pela CBF. 4, 5 a 6, a tabela ainda não foi desmembrada. Vamos lá, CH, tá aí o Guarani para você comentar em CH. A exemplo do Rodrigo, e ainda o Rodrigo, o time dele foi testado. Eu não posso ter a pretensão aqui de dizer o que o Hélio tem que fazer. Ele precisa receber jogadores novos, né? Não sei se vai ser possível isso acontecer, não é? Então o mais importante é que ele consiga construir um time independente do esquema tático, um time competitivo, um time que tenha organização, que seja propositivo, que é o DNA do Guarani. A torcida não aceita essa coisa de jogar para trás e para o lado, jogar de maneira retrancada, não aceita. Isso é o DNA do Guarani. Então ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele é um cara estudioso, ele sabe da história do Guarani, não a fundo, mas evidentemente que as pessoas devem ter colocado para ele, evidentemente, como é que tem que ser o sentido do trabalho. Agora, se ele vai jogar com 3 atacantes, com 2, com 1, se ele vai jogar no 4-2-4, isso para mim pouco importa. O que ele precisa é fazer o time ser competitivo e jogar. Os times do Hélio, normalmente, são times propositivos. Eu vou dar só um exemplo. Quem assistiu a eliminação do Capivariano contra o Palmeiras na Arena Barueri por 4-0 sabe o que eu estou falando. O time dele não deu um pontapé e o jogo estava muito parelho até 2-0 e no final fez 3, fez 4, não é? Mas o time, o Capivariano, foi para jogar contra o Palmeiras e foi propositivo. Não ficou lá atrás com a bunda dentro do guarda-metas aí, dentro do gol, defendido pelo goleiro do Capivariano. Tentou jogar dentro, evidentemente, dos parcos recursos técnicos, principalmente comparando com a Sociedade Esportiva Palmeiras e o time atual. Então, é muito novo tudo pra gente, tudo. O que o Hélio vai ter de escolha, ele recebeu as informações daqueles que muito se acreditava no Campeonato Paulista e pouco foi oferecido ou entregue dentro do campo. Ele sabe onde estão os problemas. Com uma semana ele bate o olho, ele vai saber. Evidentemente vai saber. Então, o que faz diferença agora é o respaldo para o treinador. Se ele detectar, por exemplo, 1, 2, 3 posições, o Guarani vai contratar? Mas vai contratar que nível de jogador? Porque a contratação do Edson, com todo o respeito, gera muita dúvida, gera desconfiança. Como é que pode contratar um jogador nessa altura do campeonato, o Guarani discursando que vai disputar título da Série C? Eu não tenho nada contra o atleta, tomara que ele seja titular e capitão do Guarani. Mas eu não posso deixar de dar minha opinião aqui, eu só pago para isso. E eu conheço o jogador. Como eu falo toda hora do David Braz, que foi um equívoco do Guarani, da Ponte, ter renovado com o jogador. Mas vou torcer para, já que renovou, vou torcer para que ele jogue pra caramba, pro bem da Ponte. Como é pro bem do Guarani, caso ele jogue, que o Edson seja feliz no Brinco de Ouro. Esse é meu desejo e minha torcida. Agora, o trabalho do Hélio, a gente, infelizmente, vai ter aí alguma movimentação, mas nós vamos ver na hora do vamos ver, na partida inicial do Campeonato Brasileiro da Série C. Né? Por mais que aconteça jogo-treino, essa coisa toda, nós vamos ver no jogo, na hora de colocar a rapaziada na arena. E eu tenho, Batista, seguramente, desde o anúncio do Hélio, muita confiança no trabalho dele e acho que o Guarani vai, mesmo com esse elenco, fazer uma boa Série C de Campeonato Brasileiro, Batista. São 18h50, seguindo aí com o noticiário do Guarani, Bebê. Bom, Batista, os jogadores estão treinando, como eu disse, na cidade de Paulínia, gramado sintético, mas no sábado tem um jogo-treino contra a equipe do Audax. Vai ser importante
para o técnico Hélio Cizenando fazer algumas alterações também. É claro que é muito importante jogar contra um time, né? Porque geralmente ele está enfrentando titulares contra reservas durante esses primeiros treinamentos. E faz só 5 dias que o Hélio Cizenando está comandando os treinamentos do Guarani. Então, neste sábado contra o Audax, ele vai poder fazer algo diferente, vai poder testar jogadores, poder testar esquema de jogo também, para, é claro, tentar deixar o Guarani na ponta dos cascos para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C contra a equipe do Maranhão. Um detalhe importante também é que o Guarani vai estrear muito provavelmente o uniforme da Reebok, que é a nova fornecedora de material esportivo do Guarani. É muito provável que esse lançamento do novo material esportivo seja no aniversário do Guarani, no dia 2 de abril, ou seja, antes da estreia do Bugre. E na lojinha do Guarani, a loja oficial, que fica no estádio Brinco de Ouro da Princesa, está acontecendo uma queima de estoque dos produtos da capa. Então o torcedor do Guarani que quer comprar mais barato, que ainda não tem os produtos oficiais do Guarani, esses últimos que foram lançados pela capa, é uma oportunidade de comparecer na lojinha, comprar produtos novos, produtos da capa oficiais e, é claro, também ajudar o Clube do Coração, ajudar o Guarani, Batista. E o Guarani terá de volta aí o Lucas Martins e também o Vinícius Iuge, jogadores da base que foram emprestados. Aliás, precisaria ver, né, qual é o ganho que o jogador tem. Falar, tem que colocar o jogador para rodar, para ganhar casca. Mas o caso aí do Lucas Martins, jogou 2 minutos pelo Campinense lá da Paraíba. Time comandado pelo Evaristo Pisa, 2 minutos. Então, que ganho teve, né, um jogador que joga 2 minutos pelo Campinense? E no caso do Iuge, ele nem para o banco de reservas, no time do Misto, que foi campeão mato-grossense, ele nem foi aproveitado nem no banco. Então, que tipo de ganho? Não seria melhor, então, deixar o jogador aqui? E aqui ele poderia ser melhor avaliado agora que o Guarani teve uma troca de treinador, ele está voltando. Mas se já estivesse por aí, né, estaria integrado ao departamento de futebol profissional e já estaria há mais tempo treinando com o grupo. Então eu questiono essa questão. Sou favorável ao empréstimo desde que exista uma possibilidade de um melhor aproveitamento. Porque 2 minutos para mim é nada e o outro nem no banco de reservas foi aproveitado. Vamos ouvir aqui o Tigrão fazendo numa junção aí de Guarani e Ponte. Tigrão vem com o seu comentário, diz aí, Tigrão. Bom, Batista, rapidamente aí pelo adiantado da hora também, né? Também por isso. Mas eu acho que a partida da Ponte amanhã é importantíssima. Importantíssimo. Esse negócio, ontem eu falei 1,5 milhão, mas são 2 milhões, né? Então tem o lado econômico, tem o lado da visibilidade. Eu acho que a Ponte realmente deve tratar, como o Atlético Goianiense vai tratar, como uma grande decisão. Tratar o jogo como final de Copa do Mundo. Afinal de contas, passar para a Copa do Brasil a esta altura da competição é realmente um marco para a Ponte, que teve o privilégio, evidentemente pela sua classificação aí, ou pelo título, né, que rendeu essa classificação, o título da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte já entrou na terceira, foi para a quarta, indo para a quinta, já fica aí entre os grandes. Claro que é tudo muito mais difícil, mas em termos de visibilidade é muito importante e também em termos econômicos é mais importante ainda. E quanto à renovação com o David Braz, eu não teria renovado. Se fosse a minha decisão, eu tivesse a caneta, eu tivesse esse poder, eu não renovaria. Não pela carreira do David Braz, que é brilhante, senão ele não estaria até agora, né, com a idade que tem, ainda militando dentro do futebol e ainda sendo um jogador respeitado. Eu estou falando do momento técnico dele. Eu não renovaria. Não
pela trajetória de carreira, mas sim pelo momento que ele atravessa. Mas isso é uma questão de opinião muito pessoal e muito própria. De qualquer maneira, torço para que dê tudo certo e que ele ajude a Ponte aí nos seus grandes desafios dentro da temporada de 2026, que está só começando, né? E com relação ao Guarani, o Guarani está em busca no mercado de um camisa 8 e o objetivo é contratar um atleta que aumente a competitividade do elenco e dispute diretamente a posição com o Natan Melo. Tem que ser cara bom, hein? Senão não vai ganhar a posição do Natan Melo, não. Mas eu acho uma boa alternativa. E quanto ao Marcelo Cordeiro, que trabalha há muito tempo no Guarani, foi para Limeira, né? Foi lá trabalhar com o Matheus Costa, atendendo a um convite, provavelmente, do próprio Matheus Costa, e vai ser agora adversário do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para o Marcelo Cordeiro, que sempre que chamado para colaborar como técnico tampão, sempre esteve presente e sempre procurou fazer da melhor maneira possível. E interessante, hein? Esse jogo treino do Guarani, o primeiro teste aí para o novo comando do Hélio Cizenando, esse jogo no sábado marcado contra o Audax. É legal isso, porque é comissão técnica nova, é ver como é que o elenco responde, mesmo sendo um jogo treino, é mais importante do que aí na monotonia dos treinamentos apenas coletivos ou apenas dentro, né, do âmbito do clube, tendo agora um confronto contra um time que é de fora, mesmo sem camisa numerada, mesmo sem arbitragem oficial, é sempre muito importante, a gente vai ficar atento para ver se o time já consegue mostrar algum tipo de mudança, algum tipo de cara nova com relação àquele time que era treinado pelo Matheus Costa. Então tá aí, Batista, uma rápida passada aí pelo noticiário, pelas coisas mais importantes abordadas dentro do programa referentes ao Guarani e também à Macaca. Batistuta, boa tarde, parabéns pelo programa, esse time aí da bancada é fera demais, só precisa mudar essa foto do Tigrão, tá parecendo o Gugu Liberato, Deus do céu, um grande abraço a todos, Eduardo da Vila Industrial. Deus do céu. Um fala que o Tigrão tá parecendo o seu peru, da escolinha do professor Raimundo. Outro fala que ele parece o Nelson Rubens. E o Eduardo da Vila Industrial já acha que essa foto dele, né? Quando o Tigrão entra falando, entra uma foto. Quem está no YouTube tá vendo aí o Tigrão. Essa foto, ele está dizendo que o Tigrão está parecido com o finado Gugu Liberato. São 18 horas e 59 minutos. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. O Sicredi está presente nos locais onde os associados que contribuem, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. O Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E o Sicredi tem diversas agências aqui em Campinas e em toda a região. Então eu indico o Sicredi. Você não vai se arrepender, porque o Sicredi tem responsabilidade, eu disse aqui, né? Com mais de 120 anos. Então não perca tempo, procure uma agência mais próxima de você, Campinas ou então em toda a região.
o nosso programa vai longe. Nós temos ouvintes nesta imensa região metropolitana de Campinas. Estava conversando aqui com o Cláudio, da engenharia, agora há pouco ele estava sintonizando a Rádio Bandeirantes lá em Águas da Prata. Lá em Águas da Prata estava ouvindo o sinal da Rádio Bandeirantes em FM 85,7. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aí não tem fronteiras, vai para o mundo inteiro, mas pelo FM ele estava sintonizando. Então, procure aí uma agência, você realmente vai fazer o melhor negócio no Sicredi. O Sicredi vai atender você com muito carinho, com muita atenção, e tudo aquilo que eu estou falando aqui, né? Você vai acompanhar lá no Sicredi. Atendimento humano, atencioso e no digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos como conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. Sicredi, abra sua conta. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta enfrentará o Atlético Goianiense na quarta fase da Copa do Brasil. Atlético Goianiense e Ponte Preta, às 20 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h05, Esporte em Debate até 19h30. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne.
Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia. E com economia que chega a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Meats Beef. Blends selecionados, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Meats Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos. Sabe como fazer. Leva o churrasqueiro, os garçons, leva o pessoal de apoio, bebidas, saladas. O seu churrasco será show de bola e todo mundo vai elogiar. Dá uma passada lá na Boutique de Carnes Meats Beef, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer informação. 3294-7003. Se preferir, pode mandar uma mensagem de WhatsApp 998346840. Repetindo, 998346840. Meats Beef. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. O Cruzeiro abriu negociação com o técnico Arthur Jorge e apresentou uma proposta de contrato até o fim de 2027. Conversas foram paralisadas nesta terça, mas serão retomadas após a partida do Al Rayyan, time do português, no Catar. No momento, há muita confiança para que um acordo entre as duas partes seja concretizado. A diretoria do time brasileiro espera que ele esteja no clube na data FIFA, a partir da próxima semana. Pauta 2. Ancelotti chega a 56 jogadores convocados na seleção e só 4 estiveram em todas as listas: Bento, Wesley, Casemiro e Matheus Cunha. Técnico já chamou 12 novatos com a amarelinha e vai seguir observações na última data FIFA antes da convocação para a Copa do Mundo. O setor com mais jogadores analisados foi o ataque. Até aqui, 17 atletas convocados. Pauta 3. O Sport não terá jogadores dividindo a coletiva na bancada com o técnico após as partidas da Série B. O Roger Silva havia externado o desejo para que o elenco também viesse a público dividir a responsabilidade. Depois da classificação do rubro-negro na Copa do Brasil, ele deu essa entrevista e se manifestou após o jogo diante do Anápolis, onde o Sport conseguiu a classificação nos pênaltis. Mas o pedido dele não vingou. Em comum acordo, atletas, comissão técnica e diretoria, aí a decisão então foi recuar. Continua somente com ele dando satisfações.
E aí, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu escolhi justamente esse tema do Roger. Aliás, eu acho um tema muito pertinente e achei a ideia do Roger muito boa. Só que agora o treinador fica um pouco desmoralizado, né? Porque se ele é o comandante, ele pediu a público esse tipo de situação e agora não será feito, quem manda no esporte, afinal? São os jogadores, é o grupo que manda ou é o Roger que manda? O Roger que, para mim, tem sido uma grata surpresa como treinador. Já conquistou acessos importantes e agora vai ter a oportunidade na Série B de brigar por mais um acesso com o Sport. Aliás, vou até trazer o tema, porque eu mesmo cheguei a falar isso pessoalmente quando o Matheus Costa estava no Guarani. Eu falei para ele o seguinte, fora do ar, né? Eu falei, ô Matheus, eu acho que nas coletivas você deveria trazer jogadores junto com você depois dos jogos para dividir as responsabilidades. Exatamente o que o Roger disse, eu falei para o Matheus e falei para o pessoal do Guarani, que o Guarani deveria fazer isso, para chamar as responsabilidades também para os jogadores depois dos jogos. Porque tudo vinha em cima do Matheus. É claro que o treinador treina a equipe, é o principal, é o comandante, faz as escolhas, mas eu acho que os jogadores precisam dividir as responsabilidades depois dos jogos. E eu acho que, infelizmente, o Sport não vai ter essa situação. Mas eu mesmo já tinha sugerido para eles fazerem isso no Guarani, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Batista, quero falar dos 50 e tantos nomes que o Carlo Ancelotti, nessa curta passagem, já convocou para a seleção brasileira, não é? Eu acho que é absolutamente natural. Muitas dessas convocações, novidades, são por conta de muitas contusões, não é? Nessa última, por exemplo, tem pelo menos meia dúzia de jogadores aí que estariam seguramente na lista dos 26 para os 2 jogos amistosos, França e Croácia, mas não estão por razões óbvias, né? Estou assistindo aqui a Champions, vendo o Chelsea perder em casa 3-0 para o Paris Saint-Germain, que atropelou e vai às quartas de final da Champions. O Estevão não está lá, não é? E não é por isso também só que o Chelsea perdeu. E essas experiências, elas têm que acontecer mesmo antes da Copa do Mundo, não é? Hoje, perguntado pelo amigo, eu já coloquei minha opinião. 20 nomes já estão certos. Tem 6 vagas, se tanto. 6 vagas. Eu acho que até menos. Porque ele sempre deixou claro, desde o ano passado, que quando chegasse nesse momento, ele já teria a base do time e a maioria dos jogadores, 80%, 85%. Então vamos aguardar. Eu acho que o performance é muito importante, não é? Nas 2 partidas amistosas, para chegar com moral, não pode tomar 2 cacetadas. A seleção brasileira tem que tentar se impor, e tem bola para isso, tem treinador para isso. Agora, sobre as diversas escolhas, faz parte do jogo, e repito, muito por conta das contusões, porque aqueles que foram especulados para estarem na lista, se eles tivessem uma condição atlética e médica, muitos deles estariam nessa convocação para os 2 amistosos, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Quero falar aí dessa decisão da diretoria do esporte. Eu falei que o Roger às vezes tem umas ideias, né? Eu gosto muito do Roger, o cara é sensacional, mas eu falei, tá colocando a mão num vespeiro, olha aí, ó. Já tiraram o Roger de perto do vespeiro, que era esse negócio dele de colocar sempre nas coletivas da Série B, colocar um jogador junto, né? E já recuou todo mundo, já chegaram a um acordo, isso daí não é legal. Porque quando ganha é legal, e quando perde? Ou só vai colocar jogador quando ganha? Eu acho que foi acertadíssima a decisão do Sport Recife, era um pedido do Roger para dividir responsabilidades. Eu acho que ia, na verdade, dividir o elenco. E como seria eleito o cara que ia acompanhar o Roger?
Porque foi o melhor em campo ou porque foi o pior para ele ficar na Berlinda? Então é muito polêmico o assunto e eu acho que acertou em cheio a diretoria do esporte de abortar este, entre aspas, projeto ousado e polêmico do Roger Silva. Teria que partir da CBF. A CBF é quem manda no futebol. Se a CBF determinar, aí todos os clubes têm que colocar, além do treinador, também um jogador. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Quando for comprar temperos, antes olhe lá na gôndola, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa, Aroma das Ervas. Entre lá no site aromadazervas.com.br e veja todas as opções e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais entre Portuguesa e Paysandu, 9h30 da noite. A bola rola no estádio do Canindé, em São Paulo, valendo vaga na quinta fase da Copa do Brasil, fase essa que contará com a participação dos times grandes.
Lembrando que na quarta fase da Copa do Brasil, quem passar fatura mais de R$2 milhões pela classificação. A provável portuguesa do técnico Fábio Matias com Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Biazos e Caio Roque ou Gustavo Salomão, né? Porque o Caio Roque está sendo negociado com o Botafogo. Hudson, Denis e Portuga, Igor Torres, René e Maceió. Já o Paysandu, o Papão, campeão paraense do técnico Júnior Rocha com Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Castro, Yarden e Luciano Taboca, Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho, Cauã, Ítalo e Cleiton. Muitos dos jogadores, inclusive, que passaram pelo futebol de Campinas. Ainda sem o árbitro de vídeo, então apita o jogo goiano Jefferson Ferreira de Moraes. A bola rola hoje, logo mais no Canindé, Copa do Brasil, jogo decisivo, tem Portuguesa e Paysandu. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:22 ou 20 no ar. Boa noite, Batista. Tudo bem com você? Então, esse jogo de hoje vai ser a decisão se esse time da Ponte Preta é bom ou não é para a Série B. Hoje é o dia D, entendeu? Se ela é bom, se é bom ou se é ruim. Se esse time é bom ou ruim, entendeu? Entendi. A Maria Prado, um beijo para você, muito obrigado pela sua participação. O jogo é amanhã, né? É amanhã às 20 horas, estarei no comando, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. E o canal, você vai vendo aí, algum canal vai passar isso aí, não é verdade? Serviço de streaming, mas com certeza você vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Mensagem de texto. Vamos lá. Boa tarde, Rádio Band. Pergunta aí para o CH o Tigrão. O treinador da Ponte pode surpreender com a entrada do centroavante Brandão, face às características de segurar a bola lá na frente, podendo fazer a parede, até mesmo escorar para a ultrapassagem dos atacantes. Um provável ataque com Brandão, Potker e Brian. Esse Brandão é aquele que no jogo diante do Paulinense marcou 4 gols. Quem pergunta a CH é o Rodrigo Rodrigues, bairro Ponte Preta. Pode, Batista. A gente não está assistindo o treino, então tudo pode. Vai depender do treinador. Eu tenho certeza que o Rodrigo vai fazer a melhor escolha de começo, não é? Mas mais importante, na minha opinião, nesse começo de trabalho, do que escolher as peças, ele precisa levar para campo, fazer o time desenvolver um plano de jogo para dificultar a vida do Atlético Goianiense. Agora sim, pode ser, é uma boa. O Brandão chegou qualificado e se estiver jogando bem, no entendimento do treinador, pode jogar.
E agora na lata. Responde na lata. Qual a campanha mais decepcionante no Brasileirão até o momento? Internacional, Cruzeiro, Botafogo ou Santos? Começo com você, CH. Qual é a campanha que está te decepcionando? A Batista mais decepcionante é a campanha do Cruzeiro. Não tenho dúvida disso. E você, Breno Beretta? É difícil entre Cruzeiro e Internacional, Batista, mas pelo investimento o Cruzeiro. E você, Tigrão? Indiscutivelmente a campanha do Internacional, que mesmo muito no início da competição, já começa a flertar ardentemente com a Série B do Campeonato Brasileiro para 2027. Eu sigo com você, Tigrão. A CBF definiu as regras do programa que concederá benefícios aos clubes da Série B, que começa no próximo sábado. A entidade irá bancar as despesas de logística e arbitragem no torneio, mas exigirá o cumprimento de metas de gestão para manter os pagamentos. Os clubes, resumidamente, terão que manter os salários de atletas e funcionários em dia, pagar ou celebrar acordos por dívidas antigas até novembro e enviar balanços financeiros semestrais à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol. O orçamento é de 70 milhões. E aí, considera uma boa iniciativa essa aí da CBF, Tigrão? Eu considero uma boa medida da CBF, sim. Ela é polêmica também, mas vem à tona aqui uma velha máxima da vida empresarial. E o futebol tem que ser tratado como uma empresa, bem administrada. Então acho que a CBF fala, eu dou aqui, tá? Vou bancar aí as despesas. Mas eu quero todo mundo bonitinho, porque se vocês estão economizando de um lado, tem que ter dinheiro para honrar os compromissos assumidos do outro, inclusive com salários, né? Então qual que é essa velha máxima? Quem não tem competência, que não se estabeleça. E você, Breno? Olha, Batista, eu acho que é uma boa a CBF cobrar isso dos clubes, porém os clubes vão ter que abrir o olho, né? A Ponte aqui da nossa região, né, um dos clubes de Campinas, vai ter que abrir o olho principalmente, porque vai ter que manter tudo em dia para receber tudo que a CBF pode oferecer. E você, CH, qual é a sua reflexão? CBF tá correta, o circo tá fechando. Pagou, vai ter tranquilidade para trabalhar. Não pagou, vai ter problema sério. Vamos lá, bebê. Hoje, se tivesse que convocar um atacante que atua no futebol brasileiro para a seleção, quem você convocaria? Tem opções, ó. Yuri Alberto, Caio Jorge, Pedro ou Vitor Roque, ou outro, no caso, se você quiser também colocar. Eu convocaria o Neymar, Batista. Até de muleta eu convocaria o Neymar. Você, CH, quem é que você convocaria? Pedro. E você, Tigrão, quem é que você convocaria se fosse dado a você o direito de escolher um atacante que está atuando no futebol brasileiro? São grandes nomes, né? O Yuri tá vindo aí de contusão, se prejudicou com isso, mas todos são grandes nomes. Caio Jorge, Pedro, o Vitor Roque num grande momento. Mas eu gostaria de levar todos. Como parece que a pergunta é para um só, eu levaria o Caio Jorge. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a você e um abraço aos amigos da Bandeirantes. E até amanhã. Amanhã, quarta-feira já, hein? Nossa, quarta. Como voa, como passa. Amanhã um abraço jogo, a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Destaque final e a sua despedida, Breno Beretta falando do Guarani. O Guarani segue treinando na cidade de Paulínia e sábado tem o primeiro jogo treino sob o comando do técnico Hélio Cizenando. Será pela manhã no Brinco de Ouro para ele observar e tentar começar a montar o time que vai enfrentar o Maranhão. E amanhã o técnico do Maranhão ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida, Pedrão. Batistão, amanhã a Macaca tem mais uma decisão pela frente, encara o Atlético Goianiense, quarta fase da Copa do Brasil, partida muito importante para o calendário da Macaca e, é claro, financeiramente. Caso avance para a quinta fase, a Macaca vai faturar mais R$2 milhões. Grande abraço e até amanhã nesta partida que faremos juntos. E o Renato Alves está dizendo aqui os 4 gols do Brandão foi contra o Paulinha e não Paulinense. É bom não confundir porque a rivalidade tá grande lá. Peço desculpa então, né? Onde ouviram Paulinense, ouçam Paulinha. Então o Brandão fez 4 gols contra a equipe do Paulinha. Ouvinte participando, mandando, diz aqui o ouvinte, nome dele, Marco Bedin. Marco Bedin está dando os parabéns ao Ricardo pelo sócio TC10, especial pessoa com deficiência. Legal, hein? Bacana, um abraço para você, Bedin. Muito obrigado aí pela sua participação. Vou transferir aqui os seus parabéns para o Ricardo José, que é o novo diretor comercial e de marketing da Ponte Preta. Ouvinte participando, muitas mensagens, mas não vai dar tempo, né? O programa já está terminando. De qualquer maneira, eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram as mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração as mensagens de áudio e também de texto. Amanhã tem mais, a partir das 5 da tarde, o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. E claro, às 11h30 tem o Nossa Área com o CH, das 11h30 até o meio-dia. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. 7h34. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até às 9 da noite. Terça-feira em que vamos palpitar bastante aí para a rodada do Campeonato Brasileiro, mas também analisar muitos jogos que vêm por aí. E ainda resquícios, né, da convocação da seleção brasileira. Não para, né? É impressionante o Neymar, a potência que ele tem pro bem e pro mal, para falar bem e para falar mal, de todos os jeitos. Então ainda temos desdobramentos da convocação da seleção brasileira. Afinal de contas, teremos brevemente 2 amistosos importantes da seleção brasileira contra a França e contra a Croácia. Claro, com transmissão Bandeirantes, com microfone Bandeirantes presente in loco nesses 2 jogos. A produção é do Lucas Bueno, Michel Lopes está na mesa de som da Bandeirantes. Boa, Michelzinho, com Caiame Martins na central técnica, o Igor Nascimento no nosso switcher. O Alexandre Marques as férias do Alexandre Marques são infindáveis, né? Aquelas férias que não acabam nunca. O ano que vem é capaz dele voltar ao trabalho, Alexandre Marques.
Mas o Igão tá com a gente aí muito bem, representando muito bem o nosso time técnico, que manda áudio e vídeo para vocês de todo mundo acompanhando a gente na nossa live do YouTube. O Alessandro